Boa noite a todos. Que bom que você escolheu vir na casa do Senhor. Não poderia começar as primeiras palavras parabenizando os pais que estão aqui presentes, aqueles que estão nos acompanhando também pela internet. Parabéns pelo seu dia. Certamente de todas as virtudes, e coisas boas que tem de sermos pais, talvez é a forma mais prática de nós conhecermos um pouquinho do amor incondicional de Deus por nós. Aqueles que são pais, sabem da difícil missão de educar. E cada erro e acerto que seu filho comete, nada diminui o amor que você tem por ele. Certamente é o mesmo amor que Deus tem por nós. Obrigado por você ter vindo. Hoje nós separamos como tema desta noite. Aliás, antes de fazer, quero dar boas-vindas aos internautas, Em especial nossos amigos do Parque Alexandre, Teve um evento lá, já foi falado aqui, fecharam a rua da igreja, então eles estão online aqui conosco, Sejam todos muito bem-vindos que estão acompanhando a transmissão nesta noite. Bom, o título da mensagem que nós escolhemos, o convite para perder. Geralmente quando nós somos convidados aí para fazer a meditação, reflexão da palavra de Deus numa pregação, geralmente o título vem no final. Nós temos alguns oradores experientes aqui na igreja, não sei qual é a sua técnica, mas geralmente a minha, depois que nós já oramos, Deus nos inspirou, nos ajudou ali a construir uma mensagem que faz sentido, no final vem o título. E dessa mensagem dessa noite é o convite para perder. Sem dúvida alguma, é um título que parece não ter muita atratividade. Afinal, se esse título servisse para um livro que você escrevesse e fosse aí vender, talvez não seria um sucesso de vendas, Convite para perder. Ou, por exemplo, nós temos no nosso já tradicional Impacto e Esperança, os títulos, de cada ano vem um título diferente, mas geralmente com a palavra esperança, porque esperança conota algo muito positivo, diferente de quando eu falo convite para perder. Eu estava vendo aqui, temos esse projeto Impacto e Esperança há mais de 10 anos que acontece na nossa igreja, e tem alguns títulos interessantes, Por exemplo, que eu gosto muito aqui, acho que o primeiro deles veio com o título Esperança para Viver. Olha, nome bonito, hein? Teve um mais recente aqui que diz, o título do livro é A Maior Esperança, o Poder da Esperança. E assim vai, Títulos que realmente já nos lançam um gatilho de positividade. Agora, convite para perder, se fosse talvez uma palestra motivacional, talvez ninguém viria. Quem sabe os amigos, mais próximos ali, para não fazer feio, talvez iria, mas realmente não teria muita atratividade. Mas esse título foi escolhido porque, como nós até comentamos no grupo do WhatsApp, muito do que Cristo trouxe para o seu tempo, ela é atemporal e tinha como propósito quebrar certas estruturas culturais, cerimoniais daquele tempo e que serve para nós também. Quando eu falei que não tem atratividade, é porque a palavra perder automaticamente já nos leva a uma conexão de algo que é ruim. Afinal, parece que o ser humano, ele nasceu para vencer. Não sei se você concorda com isso, mas certamente quando você ia jogar futebol com os amigos ou qualquer esporte, você jogava para ganhar. Talvez o campeonato na escola, a partida de videogame, aquela corrida de 5K, Você vai para ganhar. Até fizeram aquela frase, de que o que vale é competir, Para alguns ajuda, mas ainda assim a grande maioria quer ganhar. Parece que uma das coisas que menos a gente quer perder nos dias atuais é o tempo. Ninguém gosta de perder tempo. Ninguém gosta de passar alguns minutos numa fila de supermercado. Ninguém gosta de ficar esperando a sua vez de ser atendido num pronto-socorro no hospital. Ninguém gosta de ficar esperando a fila do trânsito. O fato é que isso nos dá certo pavor. E porque nos faz perder tempo. E talvez isso esteja conectado, ligado à nossa percepção humana da nossa brevidade da vida. Temos a sensação de que a vida é breve, a vida é curta. E a Bíblia fala que a nossa vida nessa terra, ela é breve, ela é como se fosse um sopro. Então, perder tempo é encurtar a vida. Falando em encurtar a vida, durante as nossas reflexões, eu me deparei com uma pesquisa que foi publicada em 2015. E aconteceu
no Reino Unido. E dizia assim o título da manchete, né? De que as preocupações do dia a dia roubam quase 5 anos da vida do ser humano. As preocupações da vida roubam, as preocupações sim, do dia a dia, tá? Coisas simples, são coisas complexas não, mas todo dia, se você somar aquilo que o tempo que o seu cérebro fica ali concentrado com as preocupações, vai gastar ali, diz a pesquisa, mais ou menos 1h50 por dia, o que levaria a um gasto de quase 13 horas por semana. Considerando aí uma expectativa de vida de 70 anos, nós passamos quase 5 anos da nossa breve vida se preocupando com coisas do dia a dia. E a pesquisa diz que as coisas mais frequentes dessa pesquisa, aconteceu no Reino Unido em 2015, as maiores preocupações que se destacaram eram preocupações relacionadas ao trabalho, seguidos por problemas financeiros, depois, olha, aqui eu me enquadro, hein? Medo de estar atrasado para algum compromisso. E, por fim, pela frustração de não conseguir entrar no transporte público. Olha só que curioso, né? Preocupações do dia a dia nos tiram aí, segundo a pesquisa, aí, pelo menos 5 anos de vida. Falando em preocupação, é ela que nos interessa, essa palavra, porque ela está no texto-chave, que eu convido você a abrir, a palavra agora no livro de Marcos, no capítulo 10, que é o tema da nossa reflexão da palavra de Deus dessa noite. Marcos, no capítulo 10, nós vamos ler 3 textos, tá? Marcos 10, Mateus 10, depois Filipenses. Vamos começar então pelo segundo evangelho aqui, do Novo Testamento. Marcos capítulo 10. É uma história já bem conhecida, mas isso não quer dizer que cada vez que nós a lemos com oração, é quase que impossível não ser impactado pela verdade que aqui está. Os títulos da sua Bíblia aí, do capítulo Marcos 10, versículo 17, deve estar como o jovem rico. É uma história bem conhecida, bem explorada, e tão importante para o Evangelho que ela aparece em 3 deles, né? Tanto em Mateus, Marcos e Lucas, essa história aparece, com alguns elementos adicionais, mas a escolhida dessa noite é que está aqui em Marcos capítulo 10. Eu vou convidar agora você para fechar seus olhos, para nós pedirmos aqui o auxílio do Espírito Santo ao abrirmos a palavra de Deus. Oremos. Querido Pai Celestial, mais uma vez invocamos o Teu nome, já nessas horas que estamos na Tua presença, adorando o Teu nome. Nós abrimos agora a Tua palavra, que principalmente nos trouxe aqui para refletir sobre as verdades que podemos extrair para nossas vidas. Que o mesmo Espírito que inspirou o autor desse livro a escrever, também possa nos inspirar agora a aplicar em nossas vidas. Que o Senhor Deus nos ajude a expor esse tema, a explicar e aplicar em nossa vida. Fica com cada adorador aqui, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Vamos ao texto então. Diz o seguinte então, a partir do verso 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Notem vocês que algumas coisas muito importantes e até difícil de nós separarmos assim os elementos para a nossa reflexão. Podemos passar muito tempo aqui tirando algumas pérolas que esse episódio não é uma parábola, não é uma história contada, foi vivenciada por Jesus. Notem vocês que esse episódio ele aparece
nos 3 evangelhos chamados evangelhos sinóticos. E se parece porque tem a sua importância. Cada um traz algum elemento ali que talvez um não tenha. Por exemplo, aqui não aparece que esse homem, né, aparece aqui simplesmente que um homem correu ao encontro de Jesus. Mas não diz que ele é jovem, em nenhum momento aqui diz, né? Mateus revela que era um jovem. Isso nos chama a atenção, porque a grande preocupação daquele jovem era como poderia ganhar, né, ou herdar a vida eterna. O que nos parece um pouco, assim, não tão comum, né? Se nós pegarmos o jovem, né, assim, de forma geral, talvez não os que são da igreja, mas o jovem vive no ímpeto da idade, como se talvez vivesse para sempre, né? Talvez se você lembrar dos seus tempos de jovens, não era uma preocupação que circundava a sua mente, né? Temos saúde, temos vigor, temos planos, temos sonhos, vivemos no ímpeto da emoção, da idade, e parece que a vida é eterna. Isso chama atenção, porque ele estava preocupado com uma das que, sem dúvida alguma, ao longo da história humana, sempre foi a preocupação. O que eu farei para herdar, né, para conseguir a vida eterna? Essa sempre foi e sempre será o maior interesse de qualquer humano. Vou abrir aqui um parênteses, porque não é que eu vi, né, mas eu conheci um filme recente, tá nos streamings da vida aí. O nome do filme chama-se Paraíso. É uma ficção científica. Assisti 10 minutos do filme, dormi, não porque o filme seja ruim, mas porque eu estava com sono, né? Mas eu achei interessante a proposta do filme, porque ele lida com essa expectativa humana da eternidade, de querer viver para sempre. Porque temos um prazo finito, né? Do ponto de vista humano, sem a esperança da vida eterna, nós vamos chegar ao cabo. E o filme é uma ficção científica, foi lançado esse ano, e mais ou menos a trama é assim. É baseado num casal, né, de cerca de 30 anos, e ele, nome Max, esposa Sarah, ela é enfermeira, e ele é um vendedor bem-sucedido de uma empresa de alta tecnologia, chamada Arrow. E ele vendia, essa empresa ela criou uma forma de você comprar tempo de vida de alguém. E logo no começo do filme, já aparece Max, um vendedor, conversando com uma família, né? E naquele tempo, o contexto da história era formado por pessoas muito pobres daquele lugar, né? Tinha muito poucos ricos e muitos, mas muito pobres, né? Com dificuldade. Ele estava numa família de imigrantes muito pobres e que estava ali com seus problemas, e o jovem tinha acabado de fazer 20 anos e ele estava ali fazendo a proposta de que era possível ele ganhar recursos financeiros para ajudar ali a família, e a oferta era cerca de $700 mil. E ele perderia 5 anos da vida dele. Esses 5 anos seria migrado para a pessoa que estava comprando, certamente uma pessoa muito rica. Até porque $700 mil vai dar em torno de R$3.600.000. Então é muito dinheiro, né? Muitos de nós aqui vai passar uma vida sem ganhar 3.600.000 de dinheiro ao longo da vida. E numa tacada só 5 anos. Pergunto para você, Tancredo, você que está prestando muita atenção, você venderia aí 5 anos da sua vida, Tancredo? Por 3.600.000? 5 anos, não? Olha lá, hein? É de se pensar, hein? Só 5 anos. E aí você vai ter um dinheiro que talvez vai resolver financeiramente todos os problemas da sua vida. O fato é que a história segue, e aí acontece algo assim, né, para o filme realmente chamar a atenção. A esposa dele se envolveu num problema que ela causou um incêndio lá, e aí ela teve que pagar para o governo o estrago que foi feito diante daquele acidente. E aí, assim, o Estado tinha o poder de ir lá e cobrar. Como ela não tinha dinheiro, qual foi a solução? Comprar tempo de vida. Só que era muito caro, a dívida era muito alta, então ela tinha que vender 30 anos da vida dela. E assim foi. Era um procedimento que fazia e instantaneamente a pessoa perdia. Ela tinha 30 anos e instantaneamente virou com 60 anos. E aí a trama rola ali para tentar resgatar os 30 anos de vida. É um filme meio perturbador, que lida com questões éticas, mas que vai no cerne da preocupação humana. Até onde o ser humano estaria disposto para ter uma vida eterna? Se você tem dinheiro no contexto do filme, talvez você conseguiria viver ali eternamente, só comprando tempo de vida das pessoas que estariam dispostas a vender.
Mas é um filme, fecha parênteses, vamos voltar aqui. Porque a pergunta daquele jovem foi profunda. Só que o texto diz que nós acabamos de ler, lá no verso 18, respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bons? Note você que Jesus não deu uma resposta. Na verdade, ele fez uma outra pergunta. E as perguntas são importantes na Bíblia. Diz que do Gênesis ao Apocalipse nós temos cerca de 3.600 perguntas na palavra de Deus. E elas geralmente são carregadas de propósito. Ou seja, não é uma aplicação imediata à letra em si. Ela vai muito além do que o contexto imediato sugere. E é importante a gente considerar isso para entender o texto bíblico. Por exemplo, se nós navegarmos aí, em qualquer parte da Bíblia, vamos nos deparar com essas perguntas que a Bíblia traz e que muitas vezes o próprio Deus fez. Por exemplo, vamos na primeira mais famosa de todas, né? Ali do Pentateuco. Adão, onde estás? Foi ou não foi uma pergunta? Será que se Adão simplesmente respondesse assim, estou aqui atrás da árvore, era o suficiente? Parece que não era o propósito de Deus, literalmente, saber onde ele estava fisicamente. Mas havia um propósito muito mais amplo ali por trás daquela pergunta. E aí vai. Depois nós encontramos perguntas como, Caim, onde está o seu irmão? E aí segue, né? Encontramos profetas sendo indagados como Elias, né? Elias, o que fazes aqui? Jesus, em seu ministério, fez muitas perguntas. Perguntas que, no primeiro momento, parecem até descabidas. Por exemplo, quando ele pergunta ao cego Bartimeu, o que queres que eu te faça? E ele estava ali, pobre coitado, querendo ter de volta a sua visão. Mas o fato é que aquela pergunta que Jesus fez, por que me chamas bom? Porque bom só há um que é Deus. O fato que Jesus sondava os corações, de certa forma ele já conseguia ter o panorama e o real problema das pessoas que iam até ele. E aquele jovem, ele tinha um deles. Porque os detalhes da história, se a gente pegar os 3 evangelistas que contam o relato, nós podemos extrair algumas possibilidades desse jovem, que não é citado o nome, né? Alguns comentaristas até dizem, né, que quando a Bíblia não dá o nome do personagem, é uma forma da gente tentar se colocar na história, você colocar o seu nome na história. E sem dúvida alguma, essa aqui é possível, nós colocarmos o nosso nome na ausência dele. Mas alguns detalhes que a história nos permite afirmar, e nós acabamos de ler, primeiro que ele era um judeu. Ele era rico, né, mas muito rico mesmo, da alta classe, talvez fosse até um fariseu, pela forma que é colocado no texto. Ele fazia parte da elite religiosa e, por exemplo, Lucas fala que era um homem muito importante. Aqui não aparece essa frase. Ele era muito importante. E aqui Marcos vai mais na linha de que ele tinha muitas posses, era dono de muitas propriedades. Então, uma das características fortes era essa. Ele era um judeu, provavelmente um fariseu, muito rico de muitas posses. Entender que ele era um judeu ali de raiz, que observava as 613 leis da Torá, é um fato importante para nós. Até porque quando Jesus fala, né, ali no verso 19, começa a falar, sabe os mandamentos, não matarás, não terás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ele logo responde que tudo isso ele tem feito desde a mocidade, desde a adolescência dele. Pois bem, essas características são importantes, né? Porque pensar na riqueza desse homem é um fato também interessante. Aliás, dizer o que é rico é um pouco até difícil, né? Há várias formas de dizer se uma pessoa é rica, financeiramente falando. Hoje, por exemplo, existem pelo menos 2 métodos para dizer se uma pessoa é rica. E eu vou tentar qualificar esse jovem aqui em uma delas, né? Por exemplo, geralmente há os ricos, há os muito ricos e há os podres de ricos, né? Ou extremamente ricos. Então, no padrão mundial, por exemplo, diz que em Mônaco, para você ser considerado extremamente rico e você fazer parte, por exemplo, do 1% da população mais rica, você tem que ter 60 milhões convertidos, né? 60 milhões de reais. Ou melhor, em propriedades, né? Em bens e tal, 60 milhões. No Brasil é menos, né? Temos mais desigualdade e tal. Em termos de patrimônio, se você tiver 2 milhões de reais, você está no grupo seleto do 1% mais rico. Tá? E aí entra casa, imóveis, enfim, tudo que
pode entrar na conta aí. A outra forma de medir é por meio da renda. Para estar entre o 1% mais rico aqui no Brasil, né, isso é dados do IBGE, você tem que ter uma renda pessoal sua em torno de R$28 mil. Aí você faz parte do seleto grupo do 1%. Mas se você quer ver do grupo talvez dos ricos, vamos colocar os 10% mais ricos, basta você ter uma renda de R$5 mil e você já faz parte do seleto grupo dos 10% mais ricos do Brasil. Parece surpreender, né? Mas então, se você está por aí, então considere isso um rico. Eu falo isso porque a história é sobre um rico, né? Então, será que não é comigo, né? Então, a história vai, na verdade, muito além da riqueza. E ela está aqui não por causa da riqueza desse jovem, mas porque tem um propósito que nós vamos chegar até ele. Mas vamos avançar aqui. Jesus, então, ele responde com uma pergunta. Então, essas características desse jovem eram importantes, sobretudo, a questão da casta da qual ele fazia parte. Provavelmente um fariseu, um judeu de raiz, que observava os mandamentos da Torá. Então, aparentemente, ele tinha uma autopercepção de ser muito bom, porque ele seguia rigorosamente aqueles mandamentos da Torá desde a sua adolescência. E quando ele chama Jesus de bom mestre, parece até que Jesus quis dar uma repreensão nele, e foi muito além, né? Não é porque ele achou ruim que chamou Jesus de bom. Alguns comentaristas dizem que uma aplicação possível dessa pergunta é também que foi uma forma de revelar a divindade de Jesus. Porque se bom só há um que é Deus, e ele está sendo chamado de bom, é porque ele é Deus. Mas uma outra interpretação é justamente para tentar levar esse jovem a auto-identificar qual era o seu grande problema. E quando Jesus fala, olha, bom só há um, ele quer dizer o seguinte, na humanidade não existe pessoa boa. Não há qualquer pessoa que seja bom. Parece até um pouco rígido, né, rigoroso, mas essa era o que Jesus estava querendo transmitir, porque ele colocou, bom só há um que é Deus. Então, no padrão de Deus, não há o que se comparar. Não sei aqui os menos jovens aqui, vão lembrar que havia uma propaganda na TV da Brastemp. Lembra lá que aí surgiu um slogan até, né? Não é uma Brastemp, né? Mas quebra um galho, né? Tinha até um marido falava assim, olha, comprei uma Brastemp para minha esposa, tal. Ou melhor, comprei uma geladeira para minha esposa. Não é uma Brastemp, mas né, faz alguma coisa lá. E aí terminava o comercial dizendo, né, Brastemp, nada se compara. Então é um pouco disso, né? Quando capturado a bondade de Deus, nada se compara, nenhum ser humano é capaz de ser considerado bom. Então Jesus já quis passar uma mensagem ali, para ele tentar desconstruir aquilo da autoimagem que ele tinha de ser uma pessoa boa. Talvez a resposta que ele esperava, ao dizer que guardava todos os mandamentos, é que assim, olha, se Jesus falou aí, né? Se eu perguntei o que eu devo fazer para ser salvo, e ele solta uma lista aí do que não fazer, soltando aí parte do decálogo, então está no papo, já estou garantido a minha salvação. Se parasse até ali, né? Se parasse a história ali. A salvação está no papo, né? Já está garantida. Mas esse jovem ele estava tão concentrado naquilo que ele era, que ele não conseguia perceber aquilo que ele não era. E esse era o grande desafio de Jesus para aquele momento. Vocês já perceberam que a intenção de Jesus claramente era tentar levar ele e tentar levar nós a identificar a causa raiz dos nossos problemas espirituais. E certamente ela não vai recorrer numa lista talvez de coisas que você deve ou que não deve fazer. Porque muitas vezes as nossas falhas, elas estão concentradas numa causa raiz. E todos nós sabemos que para resolver um problema, você deve encontrar qual é, assim, a causa central, né, ou chamada a causa raiz. Por exemplo, quando uma pessoa, um filho, né, está com febre, o que você faz para passar febre? O que você faz? Dá um banho, né? Ó, o doutor ali, ó, vou errar aqui, né, doutor? Taca de pirona, né? Chegou no hospital com febre, na lata, né? Na veia ali já toca ali uma 5 ml de dipirona. Mas assim, a dipirona, né, doutor, ela vai resolver o problema? Ela vai resolver assim, a causa raiz ali da febre? Né? Pode ajudar, né, vai diminuir ali, mas sabemos que ela não vai resolver ali a causa raiz. Vamos dar um outro exemplo aí de problemas que muitas vezes a gente resolve não atacando a causa principal.
Imagine que você está com um problema financeiro. Teve situações aí, né, diversas, e aí começa a manter o mesmo padrão que você tinha, e aí a dívida começa a aumentar. E aí o que você faz? Vai num banco, né, e vai lá e pega um empréstimo, né? O empréstimo vai resolver o problema? A causa raiz? Vamos supor, devo R$5.000. Não tenho com o que pagar. Minhas despesas, R$5.000. Vou num banco e pego lá um empréstimo. Vai resolver o meu problema? Talvez até no momento ali, né? Você resolve, ali não está mais um negativo. Mas ela não é a solução, né, que está atacando o cerne do problema. E é justamente isso que Jesus estava querendo chegar naquela análise crescente do problema daquele jovem. E logo ali no verso, depois que ele falou, né, dessa questão de ser bom, chegamos assim na parte central, né, do ensino de Jesus. Ele faz tudo aquilo, né? Segue o decálogo, segue os mandamentos, mas uma coisa te falta. E essa frase, ela é provocativa. E nós temos que pensar nela para a nossa vida todos os dias. Só uma coisa te falta. Olha, se você pensar assim, talvez da forma superficial, até pode parecer que esse jovem estava até numa boas circunstâncias, né? Porque se você pergunta para Jesus o que preciso fazer para ser salvo, e ele fala para você, uma coisa te falta, parece até que, né? Imagine uma jovem que vai falar do namorado para o pai, que, olha, é muito bom, rapaz trabalhador, estudioso, temente a Deus, mas só tem um problema. Poxa, mas só um? Então fica isso aí, porque se só tem um, está ótimo, né? Então vai em frente. Mas o problema aqui era profundo. Só uma coisa te falta. E esse é um convite para que cada um de nós possa se colocar na história, perguntar para Jesus e saber que coisa é essa te falta. Mas antes de falar isso, o texto 21 aqui, verso 21, Marcos 10, 21, diz o seguinte: e Jesus, fitando-o, o amou. E aqui tem um detalhe interessante. Quando Jesus fitou, imagino que Jesus olhou assim nos olhos daquele jovem, que havia ali se prostrado, né? Diz que ele correu ao encontro de Jesus, se ajoelhou, e aí teve todo esse diálogo. Em algum momento Jesus olhou nos olhos dele, para tentar conquistar o coração dele, e o amou. Eu fico pensando assim, Jesus talvez lançou o máximo que ele podia ter para tentar convencer aquele jovem naquilo que de fato ele precisava. Jesus queria genuinamente conseguir salvar aquele jovem. Mas nós sabemos que temos a nossa liberdade. E Jesus ali quando olhou, né, uma coisa só te falta, vai, né, vende tudo que tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. E aí vem o convite final. E então, depois de fazer isso, segue-me. Eu fico pensando assim, né, que muitos textos bíblicos não podem ser lidos assim de forma superficial, imediatista, né, porque pode levar a conclusões que não era aquilo que o autor queria trazer. O fato é que se ele simplesmente desse, o fato dele, e vamos pensar assim que ele era um super rico, né, padrão de Mônaco, 68 milhões, ele teria que pegar cada centavo daquele dinheiro que ele construiu ou herdou da sua família e dar tudo, 68 milhões. Ele não ia ter nada. O André, aliás, fez a imagem hoje, né, da chamada aqui do vídeo, colocou um rapaz com os bolsos saindo aqui, o dinheiro não tinha nada, era mais ou menos isso. Nada, zero de dinheiro. Se ele desse aos pobres, será que Jesus pediu isso para beneficiar os pobres? Será que ia resolver o problema daquelas pessoas que ia receber toda aquela fortuna dele? É uma coisa para considerar. E o fato é que, é claro que não era isso. O fato que o grande problema, aliás, assim, nós estávamos falando de um jovem que era muito rico, e é uma lição interessante quanto à questão da riqueza, né?
Já que temos sempre ouvido que o problema ali não era a riqueza, né? Mas a prioridade que aquela riqueza tinha na vida dele. De modo que, embora que ele fosse irrepreensível nos mandamentos, parece que o princípio de Deuteronômio 6,5, que diz que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa forma, de toda a nossa força, não era o que estava sendo a prioridade daquele jovem. Mas essa lição também mostra que Deus tem formas diferentes para lidar com problemas comuns. Então, o problema daquele jovem, ele queria ter a certeza, a convicção de que poderia conseguir a salvação. E é claro que na cabeça dele, a salvação estava relacionado a algo que ele pudesse fazer. Mas esse jovem não foi o único que Jesus lidou em relação à riqueza. Por isso que o problema em si não era ele ter muito dinheiro, né? Isso não era um problema, pelo contrário, né? Ter dinheiro é a solução para muita coisa. Mas Jesus, por exemplo, lidou com Zaqueu, que era muito rico. Jesus, por exemplo, lidou com Nicodemos, que talvez foi o personagem mais rico de todo o Evangelho. Ele não pediu para aqueles dois fazer o que ele pediu aqui para o jovem rico. Deus tem formas distintas para lidar com problemas que muitas vezes são até comuns para nós. Cada um tem a sua experiência de vida e nós devemos buscar isso conversando com Deus. E eu acredito muito nisso, que quanto mais comunhão nós temos com Ele, mais nós podemos ouvir a voz dEle, nos direcionando de como crescer espiritualmente. Como crescer espiritualmente? Como estar mais perto de Jesus? Como ouvir o que lhe falta? Pode ser que cada dia uma coisa nos falta para estar mais perto de Jesus e ter a certeza da salvação nele. Mas a história segue aqui. Então Jesus tratou de formas distintas pessoas que também eram muito ricas. Em Deserto das Nações, na página 519, há uma frase que Ellen White diz o seguinte: uma coisa só faltava para aquele jovem, mas era um princípio vital, carecia do amor de Deus na alma. Uma coisa muito importante dessa história é que ela mostra que, muitas vezes, o que geralmente nos falta é quase sempre resultado daquilo que nos sobra. Eu vou repetir. O que geralmente nos falta é resultado daquilo que nos sobra. Muitas vezes a gente acha que os nossos maiores problemas espirituais estão relacionados às nossas fraquezas, mas muitas vezes está relacionado às nossas virtudes, aquelas áreas em que nós somos muito fortes. Então pegue, por exemplo, o Moisés, né? Diz a Bíblia que ele foi o homem mais manso, né? Mais calmo e tranquilo da Bíblia, e foi na sua maior fortaleza em que ele cedeu, em que ele caiu, perdendo então a paciência no momento importante. As suas fraquezas podem estar relacionadas às suas maiores virtudes. O que muitas vezes temos pode impedir de adquirir o que nós não temos. E o final da história, ela é meio trágica, né? Porque o jovem, ao ouvir aquilo, ele simplesmente se silencia, contrariado e triste, vai embora, porque ele era dono de muitas propriedades. Voltando à ideia de que muitas vezes aquilo que nos falta é resultado daquilo que nos sobra, nós podemos, por exemplo, relacionado à riqueza, ter muita riqueza e correr o risco de faltar com a fidelidade para com Deus ou mesmo com a sensibilidade para com os necessitados. Por exemplo, quem tem muita saúde, muitas vezes corre o risco de lhe faltar a temperança. Muitas vezes aquilo que nos falta é resultante daquilo que nos sobra. Quem muitas vezes tem posição de status, relevância, há o risco de faltar simplicidade. Quem tem muitos talentos, por exemplo, pode correr o risco de lhe faltar humildade. No fim das contas, a história do jovem rico aponta que muitas vezes podemos estar nos perdendo por causa, não dos nossos defeitos, mas por causa das nossas virtudes. Jesus convidou aquele jovem a perder, mas a perder para ganhar. E por isso nós escolhemos como título, né, o convite para perder. E claramente Jesus falou, né? Vai, doe tudo aos pobres e terás um tesouro no céu. Mas mais do que isso, segue-me. Vem e segue-me. A história é que Jesus, ele não está muito
a fim de apenas as pessoas que o admirem. Jesus não está atrás de seguidores, ou melhor, não está atrás de fãs, mas Ele está atrás de verdadeiros discípulos, pessoas que estão dispostas a segui-lo sem reserva qualquer. Então, em resumo, quando Jesus falou, vai e vende tudo, é porque ele não poderia seguir a Jesus, porque algo estava obstruindo o caminho para ele servir Jesus sem reserva qualquer. O grande convite que Jesus faz nessa história para nós hoje é que para ser verdadeiramente cristão, nós devemos segui-lo sem reserva. E por mais que possa doer, ser um processo doloroso, abrir mão daquilo que para nós é importante, pode ser que aquilo esteja obstruindo o nosso caminho para poder ouvir a voz de Jesus para segui-lo. Eu gostaria de finalizar aqui com Mateus 10, 37. Nós falamos de Marcos 10, Mateus 10, 37. O convite é muito parecido com o que ele fez com o jovem. Mateus capítulo 10, versos 37. E aqui talvez de uma forma até mais amplificada, a mensagem de que nós devemos ir a Jesus e buscá-lo, servi-lo sem reserva qualquer, é mostrada de forma exponencial aqui nesse texto, que diz assim, Mateus 10, verso 37 até o 39. Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem toma a sua cruz, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E conclui dizendo, quem acha a sua vida, perdê-la. E quem todavia perde a vida por minha causa, achará. Essa é a mensagem de Jesus. O convite para perder, para nós ganharmos a salvação em Jesus. E note que esse texto, Jesus vai numa lista crescente até chegar na própria vida. Você tem que estar disposto a perder coisas que para você são importantes, se necessário for. E chega ao limite de dizer que é a própria vida. E talvez nós devemos carregar a cruz de Cristo, nós devemos, é o convite que Jesus faz, estar disposto a renunciar a tudo que nós possuímos, se necessário for, para colocar Jesus em primeiro lugar. E eu termino aqui a nossa reflexão com Filipenses, no capítulo 3, verso 8, e que talvez foi o que mais entendeu a mensagem do Evangelho, esse convite que Jesus nos faz de perder para ganhar. E nessas palavras, nós terminamos a nossa reflexão quando Paulo diz, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor de quem perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Amém? Que Deus nos abençoe. Que possamos a cada dia encontrar a resposta daquilo que Jesus nos provoca, né? Uma coisa te falta. Que possamos servir esse Cristo sem reservas em nossa vida a cada dia. Uma semana está diante de nós, que possamos colocar isso em prática a cada dia dessa semana. Que Deus nos abençoe. Amém. Vezes em angústia e dor, tentou
Vamos colocar de pé para orarmos. Querido Pai Celestial, obrigado mais uma vez por esse privilégio de termos entrado em Tua presença, na Tua igreja. Obrigado pela Tua palavra que abrimos, em que podemos extrair muitos ensinos dessa história do jovem rico. Que nós possamos servir o Teu nome sem reservas. Possamos colocar o Senhor em primeiro em nosso lugar e estar disposto a renunciar àquilo que impede que tenhamos uma vida plena junto com Cristo. Abençoe a cada adorador que aqui está, aqueles que estão em casa. Nos abençoe nessa semana que já começou. Que o seu Deus dê conforto àquele que precisa de conforto, que o Senhor dê emprego àquele que precisa de emprego, que o Senhor dê saúde àquele que precisa de saúde, alegria e esperança àqueles que precisam de esperança, em nome de Jesus. Amém.